O Vale do Silício, na Califórnia, Estados Unidos, é um apelido da região da Baía de São Francisco onde estão situadas várias empresas de alta tecnologia, destacando-se na produção de circuitos eletrônicos, na eletrônica e informática. O vale abrange várias cidades do estado da Califórnia, como Palo Alto, São Francisco e Santa Clara, estendendo-se até os subúrbios de São José. A palavra silício vem das empresas de pesquisa e manufatura de circuitos integrados de silício, como a Fairchild Semiconductor e a Intel, mas hoje a região é sede para várias empresas de alta tecnologia, muitas incluídas na lista 500 da Fortune, além de empresas startup. A popularização do nome é acreditada a Don Roefler. Ele o usou pela primeira vez no artigo Silicon Valley USA, publicado em 11 de janeiro de 1971, no jornal Electronic News. No entanto, demorou cerca de uma década para que o termo tivesse o significado atual. O termo ganhou amplo uso no início dos anos 1980, na época da introdução do IBM PC e de vários produtos de hardware e software relacionados ao mercado consumidor. Em 1909, Charles Herhold iniciou a primeira estação de rádio nos Estados Unidos com programação regular em San José. Mais tarde naquele ano, Cyril Alvell, graduado da Stanford University, comprou as patentes dos Estados Unidos para a tecnologia de transmissão de rádio de arco de Poulsen e fundou a Federal Telegraph Corporation, a FTC, em Palo Alto. A FTC criou o primeiro sistema global de comunicação de rádio do mundo e assinou um contrato com a Marinha em 1912. Durante os anos 1940 e 1950, Frederick Terman, engenheiro e reitor da Universidade de Stanford, incentivou professores e graduados a começar suas próprias empresas. Ele incentivou Hewlett-Packard, Varian Associates e outras empresas de alta tecnologia, até que o Vale do Silício cresceu em torno do campus de Stanford. Terman é muitas vezes chamado de pai do Vale do Silício. Terman também propôs o arrendamento de terras de Stanford para o uso como um parque de escritórios, com o nome do Parque Industrial de Stanford, destinado a empresas de alta tecnologia. Muitas grandes revoluções tecnológicas passaram por lá. Vamos ver algumas delas? Em 1963, Licklider, o primeiro diretor do Escritório de Técnicas de Processamento de Informação no ARPA do Pentágono, falou sobre sua visão de uma rede de computadores, aberta a todos, o principal e essencial meio de interação informacional para governos, instituições, corporações e indivíduos. No final dos anos 1960, sua ideia inspirou a ARPANET, que se expandiu em uma rede de redes na década de 1970 que se tornou a Internet. O Homebrew Computer Club era um grupo informal de entusiastas da eletrônica que se reuniam para trocar peças, circuitos e informações relacionadas à construção de computadores. Foi iniciado por Gordon Frenchy e Fred Moore. Ambos estavam interessados em manter um fórum regular e aberto para as pessoas se reunirem para trabalhar para tornar os computadores mais acessíveis a todos. A primeira reunião foi realizada em março de 1975 na garagem de frente. Steve Wozniak e Steve Jobs atribuem a essa primeira reunião a inspiração para projetar os computadores Apple I e Apple II originais. No início da década de 1970, havia muitas empresas de semicondutores, computadores e programação na área. O espaço industrial era abundante e as moradias ainda eram baratas. O crescimento durante essa era foi impulsionado pelo surgimento de capital de risco na Sandy Hill Road. A disponibilidade de capital de risco explodiu após o bem-sucedido IPO de US$ 1,3 bilhão da Apple Computer em dezembro de 1980. Desde os anos 1980, o Vale do Silício tem abrigado a maior concentração de empresas de capital de risco do mundo. O Vale do Silício se tornou mais famoso nos últimos anos por inovações em software e serviços de internet. O Vale do Silício influenciou significativamente os sistemas operacionais de computador, software e interfaces de usuário. O Vale do Silício é geralmente considerado o centro da bolha.com, que começou nos anos 90 e entrou em colapso depois que o mercado de ações da Nasdaq começou a cair drasticamente em abril de 2000. Durante a era da bolha, os preços dos imóveis atingiram níveis sem precedentes. Por um breve período, Sandy Hill Road foi o lar do imóvel comercial mais caro do mundo.
Após o crash das .com, o Vale do Silício continua a manter seu status como um dos principais centros de pesquisa e desenvolvimento do mundo. O Vale do Silício também abriga um número significativo de empreendimentos, unicórnios, referindo-se a empresas iniciantes cuja avaliação ultrapassou US$ 1 bilhão. No entanto, os impostos e o custo de vida no Vale do Silício levaram algumas corporações a transferir gradualmente suas operações para os estados do Meio-Oeste ou do Cinturão do Sol. O Vale do Silício tem um déficit habitacional severo, causado pelo desequilíbrio do mercado entre empregos criados e unidades habitacionais construídas. De 2010 a 2015, muitos mais empregos foram criados do que unidades habitacionais construídas. Essa escassez elevou os preços das casas extremamente, muito fora da faixa de trabalhadores da produção. Em 2016, um apartamento de 2 quartos foi alugado por cerca de US$ 2.500, enquanto o preço médio de uma casa era de cerca de US$ 1 milhão. O Financial Post chamou o Vale do Silício de a região habitacional mais cara dos Estados Unidos. Quer saber de mais curiosidades sobre os Estados Unidos? Inscreva-se agora no nosso canal. Grupos Noé, o seu portal de apoio à comunidade brasileira.